Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e essa é a nossa aula sobre bases de arrênios. Professor, o que é que eu vou aprender nesta aula? Nessa aula eu vou ensinar para você qual é a definição de uma base, como é que a gente identifica uma base, ok? Vou ensinar também a dar nomes para as bases de acordo com as regras da IUPAC. Vou ensinar você a escrever a equação de dissociação de uma base e eu vou falar também para você aqui de uma base que é um pouquinho diferente das demais. Por isso, fique comigo até o fim desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos para a aula. Primeira parte da nossa aula, definição de bases de arrênios. Galera, para entender legalzinho isso aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o hidróxido de sódio, NaOH, a famosa soda cáustica, e vou adicioná-la a um meio aquoso. Quando a gente adiciona um composto iônico em um meio aquoso, em sua maioria sais e bases, ocorre a dissociação. Então o cátion é separado do ânion ali. Neste caso, o Na+ é separado do OH-. Base é toda e qualquer espécie química que dissocia em meio aquoso, produzindo o íon, liberando, na verdade, né, o íon OH-, que a gente chama de hidroxila ou oxidrila. Então, atenção, uma revisãozinha aqui, ó. Liberou H+, é o quê? Ácido. E OH- é base. Esta é a identidade da base. Este é o documento, o registro geral, o RG da base, beleza? H+ é ácido, OH- é base. Memorizou? Nomenclatura das bases. Pessoal, fique tranquilo, ok? Fiquem tranquilos. A nomenclatura das bases, ela é muito mais fácil do que a nomenclatura dos ácidos, porque lá nos ácidos a gente tem hidrácidos e oxiácidos, e as regras são diferentes, né? Eu recomendo, se você não assistiu a aula sobre ácidos, assista. Nós temos 2 aulas aqui no canal e elas estão bem detalhadinhas, tá bom? Então, galera, para dar nome para uma base, eu simplesmente vou seguir a regra. Hidróxido de e o nome do cátion do metal que está ali na estrutura. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, e aqui eu tenho hidróxido de ferro 3. Galera, para metais com valência variável, como por exemplo o ferro, o cobre, o ouro, a gente tem que usar o algarismo romano, tá legal? Ou a regra do oso-ico, o oso para menor carga do metal, e o ico para a maior carga do metal. Neste caso, o ferro 3 é o que tem a maior carga, né? Porque tem o ferro 3 e o ferro 2. Então esse aqui seria o hidróxido férrico. Se fosse FeOH2, eu teria o hidróxido ferroso. Beleza? A nomenclatura de bases é muito tranquilo. Vamos continuar? Equação de dissociação das bases. Breve revisão. A gente aprendeu a ionizar um ácido, estão lembrados disso? A separar o H+ da fórmula e deixar aqueles grupinhos oxigenados juntinhos lá e fazer o balanceamento da reação. Aqui nós vamos aprender a dissociar uma base. Então a gente tem lá, ó, NH4OH, esse é o hidróxido de amônio, coloquei na água, o que vai acontecer? Coloquei depois hidróxido de cálcio na água, o que é que vai acontecer? Primeiro passo, separar o OH-, o que sobrar você não mexe, mesmo que seja um grupinho. Por exemplo, ali ó, NH4, eu não separo o N do H, eu deixo juntinho, eu só tiro da estrutura o que? O OH-, beleza? Na quantidade específica, né? Ó, só tem um OH lá, então um OH- no produto. Cuidado com o segundo caso, porque no segundo caso, eu tenho o cálcio, mas eu tenho 2 OH-, olha o parênteses ali, e o 2 ali embaixo, ó, tá vendo, ó? E aí eu não posso colocar OH-2, é errado, tem que colocar 2 OH-. Essa é a regra, porque esse é o coeficiente estequiométrico ali, tá legal? Beleza? Professor, mas eu tô pensando aqui comigo, você colocou carga negativa, mas você não colocou carga positiva? Pois é, você está atento às aulas de química, né? Veja bem, lá em ácidos, lembram-se da regrinha? A quantidade de H+ é igual à carga do ânion, ou seja, a carga negativa. Aqui, a quantidade de OH- é a carga do cátion, ou seja, a carga positiva. Por exemplo, ó, eu tenho um OH- aqui, então a carga do NH4 vai ser mais 1, ok? Lá embaixo, ó, eu tenho 2 OH- aqui, então a carga do cálcio vai ser mais 2, beleza? Então, quando você vai ionizar um ácido, a quantidade de H+ é a carga do ânion. Quando você vai dissociar uma base, a quantidade de OH- é a carga do cátion, beleza? Bem tranquilo esse esquema aqui do prof pra vocês, né? Lembre-se, pessoal, atenção, ó, ácidos ionizam, bases dissociam. Professor, como é que eu vou saber? Primeira aula de Química Inorgânica tá aqui na playlist Inorgânica Introdução. Assista, vale a pena. Vamos continuar?
Forças das bases. Pessoal, o que é a força de uma base? É parecido com o que a gente viu lá no ácido, né? A força de um ácido tem a ver com o seu grau de ionização. Qual é o percentual de liberação de H+, em relação ao quanto eu tenho lá da molécula do ácido. Aqui, a gente só não fala ionização, a gente fala dissociação. Então eu vou usar o alfa aqui também, só que ao invés de grau de ionização, é grau de dissociação. Tá, só que aqui, pessoal, não tem aquela de 5%, 50%, né? Enfim, não tem intermediários aqui. Ou a base é fraca, ou a base é forte. Então, se o seu alfa está perto de 0%, ela é fraca, e se ele é 100%, ela é forte, beleza? Com exceção, tomem cuidado aqui, ó, com o NH4OH. Porque veja bem, pessoal, a força tem a ver com a solubilidade. Quanto mais solúvel for a base, maior é a sua força, beleza? Só que o NH4OH, ele é muito solúvel e ao mesmo tempo fraco. Professor, por quê? Porque o NH4OH, ele entra em uma condição de equilíbrio químico. O NH4+, ele não fica livre, leve, solto, 100% ali no meio aquoso. Ele reage com a água, ele produz NH3, e aí surge um equilíbrio, ok? Galera, quais são as bases fortes? Se o exercício não me der o alfa, professor, como é que eu vou saber? Pessoal, bases fortes. Metais da família 1A, então os alcalinos sempre formam bases fortes, e alguns metais da família 2A, exceto o magnésio, ok? Então a família 1A e 2A formam bases fortes, com exceção do magnésio, que forma base fraca. E quais são as bases fracas, professor? Todas as outras. Então olha só, a regra para as bases é mais fácil do que a regra dos ácidos também. Classificação das bases. Pessoal, a classificação das bases tem a ver com o número de hidroxilas. Tem uma hidroxila na fórmula, monobase. 2 hidroxilas na fórmula, dibase. 3 hidroxilas na fórmula, tribase, e assim por diante. O mesmo vale para os ácidos, tá legal? 1H+, monoácido, 2H+, diácido, e assim por diante. Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Última etapa da nossa aula, galera. Olha só, concentração máxima. Essa aqui é muito importante. A amônia e o hidróxido de amônio. Pessoal, as bases de arrênios, elas são iônicas, porque elas possuem metal com não metal na estrutura, beleza? Mas existe uma base que é covalente. Qual é a base covalente de arrênios? É a amônia, o NH3. Professor, mas espera lá, você falou na primeira parte da aula que bases liberam OH-. Verdade. E o NH3, olha aqui, ó, olha para a estrutura dele, prof. Como que ele vai liberar OH- se ele nem tem oxigênio na estrutura? Vamos entender como é que o NH3 libera OH-? Bastante atenção. Galera, eu vou adicionar o NH3 a um meio aquoso. O que é que acontece aqui? Na água, nós temos OH- e H+, ok? O nitrogênio, ele começa a interagir com o hidrogênio H+ da água. Ele tem aqui, ó, um par de elétrons, e aí ele consegue remover o H+ da água, produzindo o NH4+. E olha o que sobrou lá? Sobrou exatamente OH-. Olha só que show! A forma que o NH3 produz OH- em meio aquoso. Ele não produz OH- porque ele tem OH- na fórmula. Ele produz OH- porque ele remove H+ da água e sobra OH- ali no meio aquoso, tá legal? Cuidado! NH3 é amônia, beleza? NH4+ é amônio. Cuidado, galera, tropeça nessa parte. Amônia, NH3. Amônio, NH4+. E NH4OH é o que a gente chama de hidróxido de amônio. Eu espero que esta aula tenha sido útil para você, e se ela foi, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante isso pra mim, tá legal, galera? Beleza? Ó, na descrição do vídeo tem links das minhas redes sociais, siga o prof lá no Instagram, e tem grupo de estudos também no Facebook. E vou além, vou deixar um link para você aqui que vai direcioná-lo a uma lista de exercícios para você praticar o conceito sobre bases. Show, né? Então tá legal. Beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!